Olá, que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração. Eu espero que Deus te dê saúde, paz espiritual e conhecimento para você nos dia a dia, sempre viver na paz de Deus, na comunhão do Espírito Santo, na certeza da salvação, que essa certeza ninguém pode tirar de você, nenhum homem pode tirar de você a certeza da salvação. Bem, o assunto desse vídeo de hoje, que eu vou fazer aqui hoje, é testemunhos fantásticos e onde habitam. É uma brincadeira, claro, com aquela cartaz daquele filme Animais Fantásticos e o Mundo que Eles Habitam, né? Bem, o cartaz foi modificado. Bem, mas o assunto parece brincadeira, mas é sério. E ele seria muito cômico se não fosse trágico, que é a falta de entendimento da população, dos irmãos são membros da congregação cristã no Brasil. Não todos, mas uma grande parte. Tanto do ministério quanto dos irmãos que estão ali assentados nos bancos, como irmãos de banco, né, como dizem alguns. Relativo ao quê? Relativo à forma de se expressar diante de uma população inteira, sejam eles membros ou não, ou visitantes da igreja. E o mau testemunho que dá para o mundo. Do mundo em geral. Não estou falando do mundo perdido, mas do mundo cristão e também para o mundo que está perdido. Um mau testemunho. Como se faz isso? Passando-se por loucos, passando-se por analfabetos culturais e assim por diante. Pessoas que não têm raciocínio lógico, que não têm uma consciência plena de tudo aquilo que é real, puro e verdadeiro. Tá, o que quer dizer isso? Vamos explicar. As fábulas e os mitos que se criaram nos púlpitos da CCB durante esses anos todos que eu estive lá, e também depois que eu saí de lá, alguns irmãos que conversam comigo e são reais, sinceros e que ainda estão lá, infelizmente, me passam, né? Mas a maioria que eu vou falar aqui, vou me ater dos que eu escutei e ouvi. Bem, você sabe o que é uma fábula? Muito bem. Uma fábula é uma forma de você contar uma história sem conhecê-la. Então você não conhece a história e cria uma fábula. É diferente de uma parábola. Quando o Senhor Jesus Cristo contava parábolas, ele, a verdade encarnada, o verbo vivo, ele repassava situações com situações, mas não históricas. Não história, ele passava uma parábola. Ele mesmo dizia, vou lhes propor uma parábola. E assim, através daquela história que ele contava, tirava-se um entendimento subliminar, intrínseco, ou alguns mais claros ou menos claros, né? Dependendo da ocasião, do propósito que tinha a parábola de Jesus Cristo. Mas as fábulas não. As fábulas são formas de contar coisas do passado que não se viram e tentar transmitir oralmente alguns certos tipos de comportamentos, dogmas e morais do passado. Exemplo disso são as fábulas da mitologia grega, romana, e essas fábulas aí que criaram aí no catolicismo romano, que é um novo paganismo, né? Mas a congregação não está muito longe, não. Quando a Bíblia fala de fábula, ela sempre fala para abandonar as fábulas, porque Cristo é a verdade. E como somos cristãos, nós seguimos a verdade. Não precisamos falar em fábulas, porque Ele nos mostrou, nos ateve ao comportamento nosso, a nossa fé em Deus, comportamento, para que a gente possa ser salvo. E diz ainda mais que essas fábulas produzem, essas do passado, lá do Gênesis, do 1 ao 5 do Gênesis, que são fábulas, né? Que produzem mais questões loucas e discussões, que não vão edificar em nada a salvação. Na congregação cristã, além dessas fábulas correrem lá no meio do povo, e o povo discutir bastante sobre esse assunto, sem ninguém conhecer nada, e só conhecer parcialmente pelo que lê na Bíblia, existem as fábulas dos testemunhos. Como nosso irmão aí, querido, né, nosso irmão Racier, né, que tem falado um testemunho, eu achei muito engraçado, muito inteligente da parte do irmão Racier, Dr. Racier, dizer testemunho. E foi muito bem pensado, testemunho. Porque eu mesmo presenciei testemunhos, ou seja, testemunhos de pessoas em púlpito, tanto os irmãos que são membros da CCB,
Quantos irmãos membros de ministério fazerem testemunhos que não tenham pé nem cabeça, nem lógica. Não se sabemos ainda qual o motivo. Existem possibilidades desses maus testemunhos, péssimos testemunhos, não do comportamento da pessoa no dia a dia, mas lá na frente do trabalho de culto. Qual a intenção? A gente tem umas teses. A primeira tese que eu tenho é que é falta de entendimento. A segunda tese que eu tenho é problema mental. A terceira tese que eu tenho é que querem convencer as pessoas para propaganda da igreja com coisas que não existem. E o quarto que eu tenho é que são pessoas de boa fé que tiveram algum tipo de alucinação ou coisa desse tipo. Nós temos que entender que a lógica e a razão, elas andam juntos. Lógica e razão andam juntos, né? E isso é cristianismo. É cristianismo. Não é a lógica como o mundo a vê. Porque existe uma razão cristã, uma lógica cristã. Jesus Cristo é a verdade, então não posso trazer nenhuma mentira da verdade. Não precisa mentir para falar de Cristo. Se você falar de Cristo e atendo às Escrituras e ao comportamento, algo que é lógico, que é bom, justo e verdadeiro, você vai ter resultado. Mas o que eu vi nesses anos na congregação é terrível. Dá vontade de chorar, dar risada do que eu já escutei lá nesses anos todos. Eu fiquei 8 anos lá, 3 como visitante, 5 como membro. E eu presenciei várias vezes testemunhos, né, relatos lá no púlpito e no microfone do testemunho. Coisas absurdas, né? Coisas que só se vê mesmo lá no Pedro Malas Artes, nas histórias do folclore brasileiro. Ou você vê lá mesmo na Disney World, né? No mundo Disney. Porque, veja, testemunho de irmão que foi até São Paulo com menos de metade de um tanque de combustível, foi até São Paulo, viajou todo o estado de São Paulo, voltou com meio tanque de combustível, entrou em Goiás, voltou e chegou aqui no Paraná e o tanque transbordava gasolina. Testemunho de irmão que viajou em missão para outro estado, viajou 600 km, 700 km. Quando chegou em casa, a Kombi dele não tinha motor. Ele tinha uma missão para ir, tinha entregado o mecânico não estava lá, ele não quis esperar, bateu na partida e foi embora com os véus lá dentro, inário, um monte de coisa lá na Kombi, cesta básica, e foi fazer a missão. Quando voltou, a Kombi estava sem motor, chegou em casa. Ela viajou ao Brasil sem motor. Irmã contando no púlpito que foi orar. Irmão também contou, esse testemunho eu escutei 3 vezes. Na casa de uma pessoa que tinha um problema lá e passava fome, e os filhos eram tudo... só que ele era crente, e a família toda não era crente, e criticavam ele. E ele tinha um coto, ou seja, ele tinha um toco do braço só. Só que não foi amputado, esse braço, ele nasceu assim, né? Ele nasceu com um coto, né? E naquela oração toda lá, todo mundo de joelho e tal, em volta, e rodearam aquele irmãozinho lá, orando por ele, pela família. De repente, lá pelas tantas, uma irmã tira um véu e pega um véu dela da bolsa. O que ela tava na bolsa, que é pouco usado, ela colocou nela mesmo, né? E aquele véu que ela usava todo dia, ela tirou e cobriu aquele coto do braço daquele irmãozinho. Terminou a oração, que eles levantaram no amém, o braço tinha nascido novamente. Deus tinha dado um braço novo para ele. Não, esse testemunho eu já escutei 3 vezes aqui, 2, 3 vezes em Curitiba aqui. Pessoas diferentes contando. E tem um pior ainda, tem um que é uma propaganda contra outras igrejas evangélicas. No caso da glossolalia ou xenoglossia, que é a manifestação em línguas estranhas na igreja, né? Eu vi várias vezes pessoas do ministério ainda anunciarem lá no púlpito que tinham ido aí numa busca de dom antigamente, antes de se batizarem na santa e bendita graça, na Assembleia de Deus, na Igreja Assembleia de Deus, na reunião lá, na Igreja Assembleia de Deus, e daí diz que desceu o fogo e 70 almas foram batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas, né? E depois, na hora de voltar desse culto lá, desse culto da Assembleia de Deus, esse irmão da congregação, que na época não era batizado na Cristã do Brasil, passou perto de um cemitério e
quis cortar caminho, alguma coisa assim, e viu dois pais de santo lá discutindo, né, dois feiticeiros discutindo, conversando, fazendo um trabalho trabalhos espirituais lá no meio do cemitério, e eles, que curioso, né, e sem medo nenhum, foi escutar lá. Olha só, que história, né? Um crente, que a gente sabe que é cagão, que é medroso, né? E é medroso, a maioria do crente da Cristã Brasil é medroso, né? Lá pelas tantas da noite, lá pelas 10 e meia da noite, entrando lá num cemitério para ver o que os pais de santo estavam fazendo. E aí diz que os pais de santo desceram entidades, naquelas entidades desceram espíritos malignos, né? Demônios lá, vamos dizer assim, e que eles conversavam e se gabavam o que fez, o que não fez, né? Que um separou uma mulher, outro separou outra do casal, e assim por diante. De repente aquele um falou assim, não, você não sabe o que eu fiz hoje, agora há pouco eu fui lá e selei 70 com língua estranha. Você veja, olha, é terrível, né? Não se atém nem às mentiras que eles praticam e ainda fazem um tipo como é que eu vou explicar a palavra certa? Não é um perjúrio, mas não é, o termo não é esse, mas uma propaganda ruim das outras igrejas, como só a Congregação Cristã do Brasil fosse uma igreja pentecostal, neopentecostal, assim por diante, conforme vocês queiram acreditar, né? Então as outras não valem nada, é tudo demônio que age. Lá não. Lá na Cristã do Brasil, o lilili, o zuzuzu e lá ainda é de Deus, né? Tá bom. Engraçado que esse testemunho, que fala de xenoglossia, línguas estranhas, eu escutei 2 vezes. Aqui em Curitiba eu escutei, na região do Sítio Cercado, numa igrejinha que eu frequentei ali, que não era minha comum, mas era próxima. E depois no Recife, 3 anos depois eu escutei lá, um outro irmão do ministério contando também a mesma história. Aí eu concluí o quê? E já tinha conversado com outras pessoas, também contavam algo parecido. Que alguém inventa isso aí e para dar resultado, né? No caso de botar medo da população para não sair da Cristã do Brasil, ficar só ali. E alguém copia, e escutam e vão passando para frente aquele boato, aquela mentiraiada. Irmãos, é interessante. É interessante você pegar, porque são casos isolados? São, mas são muitos. São isolados, mas são muitos. Se você for congregar no período de 1 ano aí, eu tenho certeza que 10 ou 15 testemunhos maravilhosos e fantásticos, você vai ver. Vai ver 10 ou 15 fantásticos. Eu vi um de que um grupo foi fazer uma cantata, reunião de cântico na casa de uma irmã, e a irmã estava doente, muito mal, e tinha um filho que não era crente, e o filho tinha dado para a mãe um quadro com uma rosa, escrito mãe, presente Dia das Mães. E daí ora, e de repente na oração lá, Deus revelou para aquele rapazinho que estava lá sapateando e falando em língua lá, na oração, na hora do cântico, depois que eles cantam, eles pregam também, né? Que aquele quadro estava macumbado, demoniado. Aí diz que aquele rapaz orou e repreendeu aquele quadro, uma coisa assim, e de repente aquele quadro partiu em 2, 3, 4, 5, 25 pedaços. Não, são coisas que, olha, se não fosse tão triste de ver o estrago que faz na mente das pessoas e no testemunho, seria um stand-up comedy, seria um show de humor. É ridículo, causa vergonha alheia você ir numa igreja e ver essa mentiraiada. Testemunho, fora teu comportamento, é um momento de você agradecer a Deus ali na igreja. Se quiser participar, você tem esse espaço para você participar, agradecer por alguma doença que você melhorou, um emprego que trabalhou, teve problemas com brigas, discussões, você conseguiu se reconciliar, e as coisas boas, coisas que edificam, não carro que você precisa, Deus me deu um carro, chega lá no público, Deus me deu um carro, Deus deu um carro por irmão, Deus deu um carro por irmã, mas tá lá o boleto, o talão, 64 prestação, mas foi Deus que deu para ele, Deus deu para ele, mas tá cobrando. Não, são coisas absurdas, né? Bem, o que a palavra de Deus fala sobre as fábulas, né? Então, você pode pegar o Novo Testamento e se ater simplesmente ao Novo Testamento. Então, nós temos lá no capítulo 1 de Timóteo duas passagens que falam sobre fábulas, né? Está em 1 Timóteo 1,4 e também está em 1 Timóteo 4,7. Já na segunda carta de Timóteo, nós temos no capítulo 4,4 também fala sobre fábulas. E depois, por último, no Novo Testamento, Tito 1,14. Então, vamos repetir. 1 Timóteo 1,4, 1 Timóteo 4,7,
2 Timóteo 4:4 e 1 Tito 1:14. São passagens que falam de fábulas profanos, né? E existe um quarto versículo aí, quinto versículo, que eu vou ler para vocês, que se encontra na carta de São Pedro. Eu já marquei aqui, ó, marquei a peninha do papagaio aqui, ó, né? Na carta de Pedro, segunda epístola universal São Apóstolo São Pedro, ou seja, segunda carta de São Pedro, né? No capítulo 1, no versículo 16, diz assim, ó: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Repetindo: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas compostas artificialmente, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Essa é a tradução da CCB. Vamos pegar a tradução NTHL, nova tradução da língua de hoje, já está marcado aqui, ó. Versículo 16. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Porque nesse caso da carta, já começou a acontecer essas fábulas, essa mentiraiada, esses testemunhos aí, já começaram a aparecer. E pessoas falavam que Cristo fez isso e aquilo, e apóstolos diziam que fez isso, fez aquilo, apóstolos não, alguns seguidores dos apóstolos, né? Pessoas que não tinham a dom e a virtude, anunciavam um monte de milagres que não existiam, visões e sinais no céu, aparições no céu, e então isso estava acontecendo lá. Então o apóstolo deixou claro que ele não precisa inventar fábulas, mentiras para poder convencer alguém de Cristo, que Cristo é melhor, que o caminho é bom, é reto, é verdadeiro. Ele explanou a palavra e ele passou aquilo que ele viu, aquilo que ele soube. No caso do apóstolo Pedro, ele esteve com o Senhor. Então ele teve uma união de intimidade com o Senhor. Você não vai ver na história de Pedro inventando história. Não vai ter inventando história. Não vai ter Pedro inventando que matou o exército, ou que viu o espírito, que Pedro viu o sinal no céu. Não vai ter isso aí. Vai só pegar simplesmente a escritura, aquilo que aconteceu, a realidade. Agora, esses testemunhos que nós temos visto aí, que tem a finalidade de promover a CCB e desqualificar as outras denominações, é triste. É triste. São coisas que dá vontade de ir embora. Você vai numa igreja dessa e começa a escutar esses testemunhos, você dá vontade de ir embora. Então, se você já viu esse tipo de comportamento alienado de alguns membros da CCB, tanto do ministério quanto do povo, né, e você não tem muito o que fazer na tua casa, eu te recomendo, vá fazer alguma coisa útil. Não vá lá ficar escutando esse tipo de coisa, né? Você comenta comigo aqui no canal, comenta, né, o vídeo, né, deixa a sua opinião, né, e assim eu acredito que nós, retirando essas aparas de coisas ruins, a gente vai construindo um caminho melhor, né, tanto nessa vida presente como na futura. Nós temos que ter comunhão com os outros, né, e lembrar que, mais uma coisa, está escrito lá em Apocalipse 22:15, que os mentirosos não vão herdar o reino do céu. Aí eu fico preocupado, sabe? Porque não é só o mentiroso que não vai para o céu. Lá em 22:15, Apocalipse fala assim, os mentirosos e os que amam e praticam mentira. Aqueles que adoram chegar lá e falar. Que encostou o instrumento musical na irmã, libertou. Que véu fez aparecer braço. Que orou pelos animais da família de um irmão lá que deu peste e matou. Os animais tudo ressuscitou. Testemunho aí de que o irmão era crente, outro não era. E havia uma cerca e deu uma chuva forte, a chuva caiu só no terreno do irmão, na cerca para cá do irmão, tudo no quadradinho do terreno do irmão, pegou, e todos os vizinhos em volta que não era crente, não choveu e secou a lavoura das pessoas. Acho que você eu espero que você tenha entendido o propósito desse vídeo, que não é desmerecer a entidade em si, mas o mal que a entidade em si faz ao promover esse tipo de comportamento e não consertar,
não se tomar posição. Não sei porquê. Eu tenho minhas teorias aí, que por que o Ministério não se posiciona a esse tipo de comportamento dos próprios membros, né? Talvez seja porque eles tenham medo que o povo também se volte contra eles e desmascare algumas coisas que eles falam em púlpito também. E dizem também que há más línguas por aí, boas línguas, que o Ministério não se pronuncia justamente quando acontece esse tipo de manifestação em microfone, que é para não magoar a pessoa e não causar dissensão e escândalo. Bem, eu espero que você tenha entendido o motivo desse vídeo. Que Deus abençoe você e a tua vida. E aguardo que você se inscreva no canal, comente bastante, né? E se vemos no próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.